Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião. Programa Opinião. Quarta-feira, eu sempre olho aqui porque às vezes eu me embanando na data aqui, né? E tem dia que o Lorenberg tem que puxar minha orelha aqui, eu falando data errada aqui. Hoje, dia 9 de setembro de 2024, satisfação estar de volta com você, não é? Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem, tomara que você se mantenha bem. Está no ar aqui o Opinião ao Vivo, não é? Como sempre, a gente sempre com boas entrevistas, boas informações, especialmente agora, pós-eleições, pós-primeiro turno aqui na capital de Mato Grosso. E hoje, por exemplo, está a postos aqui minha colega de profissão, não é? Amiga de faz horas, assim, Catiúcia Mantelli, vereadora eleita pelo PSB aqui na capital de Mato Grosso. Vamos falar muito sobre esse processo, esse pleito todo, não é? E, enfim, agora mais uma, né? São 8 mulheres eleitas. Aguentar esse mulherio lá não vai ser fácil, não. Mas, enfim, elas estão lá devido ao empoderamento feminino. Estão lá porque conquistaram a confiança de grande parcela do público eleitor. E agora a expectativa é quanto à performance parlamentar propriamente, que começa a partir de não é 1º de janeiro, a partir de quando abriu o ano legislativo, é lá para fevereiro, né, Lorenberg? Lá para fevereiro que abre o ano legislativo propriamente. Então, enfim, a Catiúcia está aqui e a gente vai falar sobre isso e muito mais no Opinião de hoje. Caso você tenha alguma pergunta aí, ó, via WhatsApp, 99932-2529, manda em texto, que a gente repassa aqui para a Catiúcia. Evidentemente, a pergunta pertinente ao pleito, enfim, Câmara, essas coisas aí. O Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Aliás, vou mandar um grande abraço, todo especial hoje, para a Sueli Sampaio, que assiste nosso programa, Paulo, todas as vezes, e fez elogios a todo o programa. Opa, obrigado, Sueli. Obrigado, viu, pelo carinho da sua audiência noturna diária, assim, aqui ao programa Opinião. Obrigado mesmo. Então tá, obrigado a você que acompanha o programa Opinião, tanto pelo canal 22 aqui, não é? Rede TV, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, como também pela internet, pela página no Facebook da TV Pantanal. É só clicar ali, ó, no Facebook, na sua página propriamente, e busca lá por TV Pantanal 22 HD, e lá estamos ao vivo para o mundo todo. E também pelo www.gazetadigital.com.br. Combinado? Catiúcia, bom tê-la aqui. Parabéns pela bonitona vitória. Gostei muito. É mais uma jornalista. Lá tem a Michele, já estava por lá mesmo, agora a Catiúcia, que também vai dar o ar da graça lá no Parlamento Municipal Cuiabano. Obrigado, parabéns. E já te falo o que você tem a dizer desse pleito, o que passou, já caiu a sua ficha já. E outra coisa, que leitura que você faz desse pleito para a vereança mesmo, para a corrida para a Câmara mesmo? Qual que é a leitura que você faz, considerando aí que não foi fácil, né? Porque foi muito puxado, embora teremos a partir da próxima legislatura aí 27, 2 a mais, mas acredito que não tenha sido nada fácil. Boa noite, bom tê-la aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Eu agradeço a oportunidade, né, da gente estar aqui já na primeira semana aí pós-eleições, falando um pouquinho desse trabalho, falando um pouquinho aí das expectativas, né, do início aí do nosso projeto parlamentar. E também agradecer, sem sombra de dúvidas, agradecer aí aos mais de 2.700 eleitores que confiaram a nós o voto, que confiaram no nosso projeto, e parabéns também a todas as mulheres que participaram do pleito, principalmente aquelas que conseguiram aí se eleger e se reeleger, no caso da Michele e da Maísa, que agora aí vamos montar uma bancada de 8 mulheres na Câmara. Com certeza vai ser fácil sim, Paulo, vai ser fácil.
Eu acredito que isso daí é reflexo, principalmente da confiança da mulher na própria mulher. Nós tivemos aí muitas mulheres decididas este ano a votar em mulher. Encontramos aí no caminho alguns casais onde o marido tinha um candidato, mas a mulher se posicionou e decidiu que votaria numa mulher. Então a gente quebrou esse paradigma de que mulher não vota em mulher, e esse ano a gente viu o resultado disso nessas eleições. E a gente sabe que uma eleição para a mulher, ela é mais difícil, porque tem toda uma questão família, filho, marido, você tem que agregar tudo isso, estar na rua até tarde, participando aí de reuniões, né, com várias pessoas, sem um horário definido, tem uma dificuldade maior. E a gente mostrou aí que estamos quebrando paradigmas e, com certeza, o resultado dessas eleições é reflexo aí do protagonismo feminino, não só na política, mas em várias áreas aí da gestão pública, agora e nos próximos anos. Pois é, eu só vou fazer um reforço aqui, no sentido do que eu falei que não vai ser fácil. Não foi jamais seria de forma pejorativa, até porque já fiz esse comentário ontem também, não é? Já porque as mulheres, elas são assim, elas são bem centradas, têm foco, não é? Isso. E elas, ali eu acho, não vai ser fácil nesse sentido, no sentido de dobrar, de passar lábia, essas coisas assim, porque eu sei como é que funciona em alguns parlamentos que tem, não precisa nem ser maioria e nem uma quantidade grande de mulheres, mas elas realmente fazem por onde, né? E tomara que haja o respeito, porque a gente viu também, infelizmente, nessa legislatura que se encerra agora, em outros lugares também, onde a mulher não é respeitada. Existe aquela chamada recentemente aí de violência política. Eu espero que haja esse respeito. Elas não estão aí, ou não estarão lá no parlamento de graça, que nem eu disse agora há pouco. Elas estão lá porque tiveram reconhecimento popular. Se foi a maioria de mulheres, se não foi de homens, estão lá pelo voto popular. E elas estão lá pelas suas bandeiras, não é? Então, há que se respeitar, e ainda que não fosse por isso, mas há que se respeitar porque é a partir do respeito que a gente constrói uma boa relação, não é? E eu desejo que essas mulheres continuem não sendo fáceis nesse sentido, de bater duro mesmo, porque tem coisas que precisam... As políticas, por exemplo, na minha avaliação aí, não é nem questão de segurança, porque segurança é do Estado, né? Mas pela causa feminina, não feminista, isso, no sentido de proteção, amparo, essas mulheres que estão aí abnegadas, precisando desse amparo social, precisando de qualificação profissional, porque muitas vezes dependem muito do marido, que por sua vez é agressor, e ela não larga porque ela não tem para onde ir, não tem profissão. Então, a Câmara Municipal, na minha opinião, tem muito a fazer nesse sentido, criar oportunidades, buscar ali por meio da Prefeitura, se é que a Prefeitura terá esse serviço aí de auxílio de crédito para que ela possa montar o seu próprio estabelecimento, o próprio negócio e sair ganhar asas e voar, sair daquela gaiola da violência lá, que é a opinião minha, né? Eu torço para que isso venha a ser colocado em prática. Professor Lorenberg. Antes de mais nada, registrar nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-la aqui no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos e ganhamos muito. E parabéns pela conquista, não é fácil. Eu vou aproveitar exatamente a sua experiência, até jornalista, muito próximo de toda a campanha eleitoral, para pedir uma reflexão da senhora. Exatamente porque na primeira resposta que a senhora nos deu, falou da questão de mulher vota sim em mulher. A política é sim uma atividade também de mulher. Pois bem, neste ano, no domingo agora, tivemos em disputa 1.404 cadeiras nas câmaras municipais de todo o estado. Nesse universo, foram eleitas 277 mulheres. Daí mais ou menos 20% do total. É pouco ainda, vendo o universo? Mas é um número expressivo se nós compararmos outras eleições, como por exemplo em 2020
foram eleitas 229 mulheres. Olha a diferença, de 277 para 220. Se nós buscarmos 2008, foram eleitas 164 mulheres. Quer dizer, foram diferenças muito grandes comparando o de domingo passado. Caiu o número de prefeitas, de 15 de 2020 para 13 em 2024. Aí eu pergunto à senhora exatamente uma reflexão sobre isso. Agora nós temos na Câmara de Vereadores 8 vereadoras, a partir da legislatura que virá. Qual é o ganho? Qual é a importância? A minha pergunta é muito mais uma pergunta de provocação para uma reflexão da senhora sobre todo esse quadro que visualiza a partir da próxima legislatura das mulheres. Lembrando que foram, então, 50 a mais do que a de 2020, mais ou menos 50, né? Mulheres quase eleitas 50. para as câmaras de vereadores em Mato Grosso. É muito importante isso, em que pese esse dado que o Lorenberg trouxe de termos menos mulheres nas prefeituras, mas nas câmaras aumentou, como já havia aumentado de 18 para 22. 2008 para 2020. Foi um período aí de quase 16 anos para ter um crescimento que a gente teve em um Começou a período de crescer o negócio. A gente vinha acompanhando aí esse crescimento, professor Lorenberg, num percentual muito pequeno de uma eleição para outra. Realmente, se a gente parar para pensar aí de um número de 50 num período de uma eleição para outra, a gente realmente percebe que o percentual ele ultrapassou o crescimento que ele vinha, né, de uma eleição para outra. E, inclusive, acredito muito que isso vai refletir também na eleição de 2026, nos quadros estaduais, dos parlamentos estaduais. Sobre a reflexão, o ganho disso tudo. A mulher, ela trabalha com sentimento, ela trabalha com o coração. Nós temos aí hoje uma casa que tem o título de Casa de Horrores há anos e a gente não consegue tirar esse título. Eu acredito sim que com essa mudança, essa renovação que nós tivemos na Câmara, essa oportunidade que foi dada aí para essas mulheres trabalharem. O Paulo falou aqui um pouquinho sobre a importância de qualificação, sobre a importância aí de algumas bandeiras. Nossa bandeira é o social. E nós trabalhamos, Paulo, toda a nossa campanha, todas as nossas propostas de campanha, elas foram construídas baseadas naquilo que nós vivenciamos dentro das casas das famílias através do trabalho social que nós fazemos, né? Hoje sou presidente fundadora de uma associação e nós desenvolvemos 8 projetos sociais. Qual associação que é mesmo? Amar. Amar. Hoje nós temos 8 projetos sociais. Temos projeto de sopão, temos projetos para gestantes, temos projetos para mulheres, projetos para PCDs, idosos, projetos de crianças. Então nós viemos fazendo esse trabalho há quase 8 anos. E isso mostrou, então, todos os nossos trabalhos. Quando o Paulo fala em qualificação, nós estudamos o quê, professor? A realidade da comunidade, a realidade de cada bairro. Por muito tempo, nós vimos mulheres fazendo cursos, se qualificando para algo em que depois elas não conseguiam executar. Não adianta eu pegar a dona Dita lá no Novo Paraíso e dar um curso de panificação para ela e falar, olha, dona Dita, agora a senhora tem um curso, vai fazer o pão e ganhar o dinheiro. Se a dona Dita não tem nenhum dinheiro para comprar o gás para assar o pão dela. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é isso, é o levantamento da comunidade. A realidade de uma comunidade é diferente da outra. Quando a gente fala de mulheres, eu vou trabalhar aí uma gestão para colocar uma mulher, fazer uma gestão para inserir a mulher no mercado de trabalho. Uma mulher hoje, numa empresa privada hoje, trabalha das 8 às 18 horas. Nós, mães, temos que estar 5 horas no portão da escola para pegar nossos filhos. Então, nós não conseguimos fazer a coisa funcionar se a gente não tiver mudanças lá na ponta. Nós precisamos de escola em período integral, nós precisamos de horário estendido e horário noturno nas creches, nós precisamos de cursos de qualificação onde, ao final, essas mulheres tenham um mínimo para iniciar o seu trabalho. Nós tínhamos que ter um mínimo. Vamos criar cooperativas, confeitaria, vamos criar uma cooperativa de mulheres onde elas aprendam sobre empreendedorismo, sobre finanças e a hora que elas decidirem abrir seus próprios negócios, elas tenham acesso a um microcrédito facilitado. Então, toda a nossa proposta foi baseada nisso. Nós temos aí um gargalo muito grande, que é a saúde e que está diretamente ligado ao social. Paulo, nós temos hoje pessoas na fila de cirurgias eletivas de coluna, de pacientes há 6 anos esperando uma cirurgia.
Um pai de família precisando de uma cirurgia que está 6 anos sem trabalhar, são 6 anos sem pôr a renda na casa, isso vai afetar a renda e vai colocar essa família no percentual de vulnerabilidade social. Então a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa analisar esses gargalos e fazer em parceria aí através do Poder Executivo Municipal, através de emendas parlamentares também dos deputados estaduais, dos deputados federais, para que a gente consiga colocar toda a população, mas principalmente essas mulheres, chefes de família, que como o Paulo bem colocou, elas vivem na dependência financeira e emocional, muitas vezes, de um agressor, porque ela não vai largar do marido, pegar 5 filhos e fazer o quê com essas crianças se não tem onde morar, não tem onde estar e está ali à mercê da violência. Então, é o primeiro trabalho que nós temos que fazer, sim. Fazer esse levantamento, saber dessa realidade e buscar recursos aí para colocar em prática políticas que realmente sejam efetivas. E isso a gente tem muito ganho com isso, porque a mulher realmente ela se preocupa mais com isso. Ela olha para o filho ali da moradora como um filho, ela vai olhar a Câmara como a casa dela. Então, isso com certeza vai trazer um benefício muito grande para Cuiabá. Tá, respondeu a sua pergunta? Está aí o posicionamento da Catiúcia, concordo plenamente, é isso, tem que ter essa vontade de tentar pegar o touro pelo chifre e resolver. Esse negócio de ficar só passando, só falando e resolver, não é? E você vê que uma coisa está indo. E lembrando que o ano que vem já foi aprovado pela Assembleia Legislativa, não é? E tem aí já consta inclusive do orçamento verba para a construção de creches em vários municípios, inclusive Cuiabá. Inclusive, teria que começar esse ano, talvez ainda, porque pela proposta, esse ano está incluso, 2024 está incluso. Devido ao período eleitoral, houve um entendimento lá com o Tribunal de Contas, enfim, que parece que vai respeitar esse período, mas que ainda seria destinado alguma quantia para esse ano ainda, não é? E o governo que vai aportar tudo isso, o governo que vai construir. Ao todo são 400 milhões de reais dividido em 3 ou 4 anos, não é? Eu sei que é 120 milhões mais ou menos por ano, que dá para construir muita creche. Por que eu estou falando da creche? Porque se você tiver a creche, já é um passo para a mãe deixar os bebês, os filhos, sei lá, não é? Para ir trabalhar também, né? E aí com a oportunidade, aí criando oportunidade de qualificação e emprego, geração de emprego, ela vai estar com tudo certinho ali, ó. Os filhos estão bem guardadinhos, estão lá na creche, sendo cuidados, está com trabalho lá, não precisa ficar apanhando do que ele vai imaginar o covarde lá, e tocar a vida, é assim que funciona. Então, tem muita coisa boa para esse ano de 25 aí, eu torço para que todos saibam enxergar isso e a gente possa evoluir, especialmente no que diz respeito às políticas para as mulheres, não é? Para que possamos acabar com essa vergonha que nós temos aí, que é o ranking, Cuiabá liderando no ranking na violência doméstica, de feminicídio e tudo mais, não é? Ó, vamos para o intervalo comercial? Rapaz, Lorenberg, poxa, você não fala nada, rapaz. Tem que falar um negócio aqui que o Dorileu mandou falar. O projeto Viva o Seu Bairro tem um ponto aqui que está me perturbando. Olha só, o projeto Viva Seu Bairro estará dia 12 de outubro, sábado, às 4 da tarde, lá no mini estádio do bairro Jardim Vitória, na capital. Olha só que festa bonita, quanta gente. Confira alguns dos principais serviços gratuitos e por ordem de chegada. Olha, teremos tarifas sociais, troca de titularidade, negociação de débitos com a campanha Desaperta das Águas Cuiabá, também educação financeira para crianças por meio de contação de histórias lá pelo Sicob, também exame de vista e triagem para distribuição de óculos lá no espaço Black Jones. Corte de cabelo com a equipe de cabeleireiros da Nicos Academy e ainda ofertas de empregos e seleção de currículo lá no estande do Sebrae. E olha, é extenso aqui, aguenta aí que tem muita coisa nesse Viva Seu Bairro aí. Por exemplo, teremos ainda a aferição de pressão arterial, índice glicêmico e saúde
do coração lá na unidade móvel da Inovacor. Terapias holísticas com a aplicação de reiki e também massagem lá no espaço Graça Reiki, educação financeira de novo para crianças, não é? Por meio aí de contação de histórias, orientação jurídica, ações judiciais, ainda a solicitação de segunda via, de certidões, declarações de hipossuficiência lá no estande da Defensoria Pública. Tem também a emissão aí de primeira e segunda via aí do cartão de transporte lá na unidade da MTU, exames laboratoriais com o laboratório INAC, também avaliação aí corporal com bioimpedância e dinamômetro. Essa palavra aqui que o Lorenberg eu perguntei para ele, também não soube, é dinamômetro, o NIC. Isso vai acontecer também lá. Orientação e treinamento em primeiros socorros com a equipe Viver Treinamentos. Não bastasse isso, tem também a recreação infantil, pinturas e brincadeiras com a turma lá da Tia Mari, distribuição de picolés pela empresa Royal Sorvetes, workshop de unhas com Shopping das Unhas. E ninguém é de ferro. À noite começa então com a animação do karaokê Cantou, Ganhou. E também show com a banda Estrela d'Alva, Lucianinho dos Teclados, Ana Júlia, Banda Terra, o Palhaço Chocolate, o DJ Roberto. Viva o seu bairro. É um Viva Seu Bairro especial do Dia das Crianças. 12 de outubro, sábado. Olha que maravilha que está aí, ó. Isso aí é só um exemplo que já houve, né? Dia 12 de outubro, sábado, lá no mini estádio do bairro Jardim Vitória, aqui em Cuiabá. Você não pode perder de jeito nenhum, nós estaremos por lá. Então é isso. Vamos ali para o intervalo comercial e volta já já. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião, TV Pantanal, hoje com a Catiúcia Mantelli. Ela que é vereadora eleita, não é, pelo PSB cuiabano. Vamos ao destaque do Gazeta Digital. Olha, o motivo de muitos conflitos familiares, a guarda de pets após separação de casais avançou lá no Senado Federal. A Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou nesta quarta-feira, dia 9, projeto de lei 5720 de 2023, que disciplina a custódia compartilhada dos animais de estimação nos casos de separação de seus tutores em decorrência aí de dissolução do casamento ou da união estável. A proposta é do senador Jaime Campos, do União Brasil, aqui de Mato Grosso. A matéria busca colocar fim às discussões que ocorrem no âmbito familiar em torno dos animais e que causavam repercussões diversas no âmbito aí dos tribunais. Após o término de uma união conjugal, aspas, não é raro não se chegar a um acordo amigável sobre o destino do animal de estimação, havendo falta de consenso entre os responsáveis. Essa situação, segundo o senador Jaime Campos, traz severas consequências sem que a justiça consiga atender adequadamente em função da ausência aí de aparato legal. Dá um clique aí, ó, importante matéria aí e propositura do Jaime Campos, que acabou sendo aprovada, inclusive, não é? Existe realmente a situação aí de e o cachorrinho vai ficar com quem, e o gatinho vai ficar com quem. Agora já tem pelo menos ela sendo sancionada, um amparo. Né, Laurel? O que você acha? Você acha que
As pessoas não dão importância a isso, mas eu, graças a Deus, está cada vez mais forte a causa animal na discussão. E agora tem um projeto, agora vai, uma vez sendo sancionado, vai dar norte, pelo menos, do ponto de vista legal. Eu concordo com você, Paulo, e concordo com o projeto em gênero, número e grau. É preciso a gente olhar exatamente essa separação com os cachorros, com os gatos. Só que tem um problema que o projeto não está enxergando e nem deveria enxergá-lo. Os cachorros, Paulo, habitualmente escolhem o seu dono. Quem tem cachorro sabe disso. Eu tive cachorro e eu sei muito bem disso. O cachorro escolhe o seu dono e na maior parte das vezes Lorenberg, escolhe. Como que escolhe, rapaz? Escolhe. Ele gosta de todo mundo igual, eu acho. Ele gosta de. E na maior parte das vezes não é a mulher. E aí, nesse caso, por exemplo, o marido e a mulher se separam, e aí a mulher fica com o cachorro, mas o cachorro já escolheu o marido como dono. Eu acho que ele gosta daquele que brinca mais com ele, que dá mais atenção a ele. Eu acho que é Paulo, isso. Carinho às vezes cai bem, eu acho. Quando eu me separei de uma das minhas ex-mulheres, nós tínhamos um casal de pincher. Um casal de pincher. Ela foi embora, levou tudo, né? E, inclusive o casal. Tranquilo. Não demorou com o casal de pincher 15 dias. Porque o pincher não parava. É porque ela não gostava dos pinchers. Ao contrário. Ao contrário. Não havia recíproca entre a sua ex-mulher e os pinchers? O casal não parou com ela. Moral da história. Com 12, 13 dias, ela me devolveu o casal. O casal ficou comigo, o casal de pincher ficou comigo até morrer. Aí. Enfim, a discussão é importante, tomara que vire lei logo e que a gente possa ter pelo menos a diretriz legal disso tudo aí. E eu defendo mais ainda, os animais precisam de atenção e respeito também, porque animais padecem muito em épocas festivas. Por exemplo, Natal, por exemplo, Réveillon, aqueles fogos, que inclusive tem lei que os proíbe, eles estouram os tímpanos de quem tem os tímpanos sensíveis. Os animais, inclusive, junto com os velhinhos, né, e os idosos, e os doentes, os enfermos, os autistas, né, senhores e senhoras defensores e defensoras dos autistas aí, não é? Tem que brigar por isso, para que seja respeitada a lei, respeitado o idoso, respeitado o autista. Também tinha até representante dos animais aí na legislatura, né? Não acabou ainda, que devia estar brigando por isso aí, não é? Agora o Lorenberg falou, eu concordo, tem que ter vai aprimorar, já foi um passo bem dado, tomara que seja sancionada. Ok? A Catiúcia está aqui, nossa vereadora eleita pelo PSB, vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas. Vereadora, gostaria de uma outra reflexão. Veja, se nós olharmos a lista de eleitos para a Câmara de Vereadores, nós vamos ter lá que o PSB elegeu 4 vereadores e a senhora pertence ao PSB. Esse número de vereadores, aliás, o PSB e o PL são os donos das maiores bancadas na Câmara Cuiabana a partir da legislatura que vem. Eu pergunto à senhora, já estava previsto por parte do PSB, por parte das equipes de campanha, esse número ou não? Desde o início, quando a gente iniciou a construção da chapa, e aí a gente parabeniza, né, o nosso deputado estadual, o deputado Max Russi, ele tratou diretamente a construção da chapa junto ao nosso presidente municipal, o Alain Martins. Então, a gente, desde o início, conforme a construção, a gente tinha ali dentro dessa chapa candidatos com votos. Nós tínhamos aí candidatos altamente qualificados, a gente viu aí essa construção, nós temos nomes que ficaram ali abaixo, já numa quantia muito expressiva de votos, né? E, inclusive que perderam, que não assumiram, enquanto outros até com votação menor. E desde o início, o deputado Max sempre falou em 4 vereadores. Ele, juntamente com o presidente municipal, sempre falou em 4 vereadores. Muitos desacreditavam, mas aí há de convir, né, o deputado Max, ele é muito estrategista, nosso presidente. Houve essa mesma discussão
na eleição de 2022, quando ele falava em 4 deputados estaduais e as pessoas também não acreditavam. E ao final ele elegeu 4 deputados estaduais na legislatura da Assembleia. E ele falava também em 4 vereadores. Inclusive havia aí uma discussão, porque a gente tinha 2 vereadores de mandato, né? Vereador Dídimo, vereador Joelson. Outros partidos tinham 4 vereadores de mandato, tinham 3 vereadores de mandato. Então havia essa discussão. Não, PSB não passa de 2, talvez brigue pela 3ª. Mas o deputado Max sempre bateu na tecla dos 4 e sempre estudou muito a questão da distribuição dos votos, orientando os candidatos. Vocês precisam ter mais de 2.800 votos. Vocês precisam. Se vocês chegarem nos 2.000, 2.200 votos e o coeficiente for acima e vocês não atingirem os 20%, a gente não briga pela sobra. Então, ele sempre trabalhou essa orientação conosco, sempre trabalhou fazendo essas contas e incentivando que a gente buscasse, que a gente criasse metas aí acima desses 20%, né, que a gente imaginava que seria até um pouco maior o coeficiente, veio um pouquinho menor. Então, havia, sim, por parte do deputado Max Russi, essa expectativa dos 4 vereadores eleitos e sempre era tratado esse número dentro das reuniões do partido. Olha só, foram eleitos aí nesse pleito agora, de domingo próximo passado, vou passar rapidão aqui a lista, não sei se você tem aí, Boca, se tiver, já a Samanta Iris, que foi do PL, que foi a mais votada, a Maísa Leão, por ordem, né, de votação, assim, a Maísa Leão do Republicanos, o Alex Rodrigues do PV, Paula Calil do PL, Cezinha Nascimento do União Brasil, Hilde Tax do PSB, colega aí da Catiúcia, a Michele Alencar do União Brasil, Maria Avalone, que já esteve conosco inclusive aqui do PSDB, Macrian Santos do MDB, aí o Tenente Coronel Dias, que não atende o telefone, que eu liguei para ele um monte ontem, também não atendeu, é do Cidadania, doutora Mara, do Podemos, não é? Adevair Cabral, do Solidariedade, o Dinemar Alencar, União Brasil, o policial Rafael Ranalli, vai estar conosco amanhã, eu acho, né, o Rafael, do PL, o Eduardo Magalhães, do Republicanos, Cássio Coelho, do Podemos, tem também o Demilson Nogueira, do PP, Dídimo Vovô, do PSB, Chico 2000 PL, Sargento Joelson, do PSB, Baixinha Giraldelli, do Solidariedade, tem uma moça aqui que eu não sei o nome dela, Catiúcia, está aqui também do PSB, Mário Nadaf do PV e ainda Marcos Brito do PV e Daniel Monteiro do Republicanos, além de Jefferson Siqueira do PSD, Wilson Quero entrou raspando pelo PMB, Partido da Mulher Brasileira. Esse é o ponto. Eu quero olhar o horário aqui. Eu vou fazer uma pergunta para que você responda no próximo bloco, porque não dá tempo de falarmos ainda neste bloco. Eu escutei, você falou o nome do Max Russi aí, deputado estadual, presidente eleito da Assembleia Legislativa. Eu escutei o Max falando que vai brigar, que o PSB brigará, ou terá que brigar, pela presidência da Câmara Municipal de Cuiabá, nessa próxima legislatura aí, não é? Com esses 4 aí. Eu queria saber da sua avaliação sobre isso, como que você está acompanhando isso, se já houve algum tipo de conversa, enfim, e saber como é que isso se dará dentro dos 4, né? Tem aí 2 novatos, pelo menos, o Hilde. O Hilde, eu somos novatos, e o vereador Dídimo e o vereador Joelson, que já estavam no mandato. Né? Então, bora ver como é que vai ser isso. A Catiúcia, pelo tempo é pequeno, senão vou ter que interrompê-la para chamar o intervalo. A gente vai para o intervalo, que é coisa breve, e volta já já. Ok, vamos correr aqui, programa Opinião ao vivo. Estamos com a Catiúcia Mantelli, vereadora eleita pelo PSB de Cuiabá. A partir de 2025, ela será uma das 8. Ali a gente conhece, você conhece, deve conhecer, você que está assistindo aí, aquela novela chamada Casa das 7 Mulheres. Então teremos a Casa das 8 Mulheres, que vai ser aqui
em que pesem os partidos serem diferentes, mas o fato é que elas estão ali dando sentido à palavra empoderamento, né? Ou à frase empoderamento feminino. Conversávamos no intervalo aqui, eu deixei uma pergunta lá no bloco anterior, mas a gente falava no bloco aqui, o Lorenberg tocou no assunto, essa mania dele acreditar que o cachorro sente falta, prefere o homem do que... Ele escolhe um. Ele escolhe um. Você falou, e quando escolhe o marido, né? Escolhe o homem, não é? Não, ele pode escolher a mulher ou pode escolher o homem. Não, mas No caso dele, No escolheu seu o No homem. caso, me escolheu. mas sua opinião é que a maioria escolhe o homem. Não, Não? necessariamente. Escolhe um dos dois. Você tem cachorro, né? Tenho a Sky, sou mãe de pet, É fêmea? fêmea, Sky. Sky. E tomara que vocês não separem, seu marido, para não ter essa briga lá, senão... Vai ter que brigar na guarda compartilhada, mas se a Sky puder escolher, ela vai escolher meu marido. Aí, tá vendo? Ela gosta mais dele do que de mim, eu tenho essa ciência, mas vai brigar na guarda compartilhada. Vai ser isso, vai ser o jeito. Ô, Catiúcia, a pergunta aqui, feminino, porque assim, o deputado Max Russo está dando conta de que já dão sinal de que o PSB terá que brigar pela mesa diretora, pela presidência propriamente dito, lá no Parlamento Municipal. Que tipo de conversa tem havido internamente aí? Paulo, nós somos uma bancada de 4 vereadores, então é normal que nós participamos diretamente, sim, da decisão da mesa, né? Seja independente aí a questão dos cargos ocupados pela mesa. Hoje nós conversamos muito rápido com o deputado Max, foi um dia de sessão, né, plenária, e a gente teve também alguns compromissos. Há o interesse dele na participação da construção da mesa, sim, até pelo número de vereadores que nós temos. Se vai definir algum dos 4 nomes do partido para compor, seja na presidência ou algum dos outros cargos ou não, é algo que a gente vai discutir dentro do grupo, mas há o interesse do deputado, sim, de que o PSB seja também protagonista aí, tanto na decisão ou na escolha de um dos 4 nomes para que coloque à disposição aí para tentar compor ali uma chapa. Então, eu ouvi essa opinião dele pela entrevista que ele deu, né? Mas a gente já vinha conversando aí sobre o grupo andar coeso, o grupo andar conjunto aí, independente da decisão. Como que eu vou dizer, independente se for uma escolha um de nós ou quem a gente for apoiar, que a gente faça isso em grupo, que a gente tome a decisão em grupo, porque é um peso aí, são 4 votos. Então é natural que a gente participe aí ativamente, que a gente protagonize aí também essa escolha dessa nova mesa diretora. Quem preside o PSB aqui no município? Alain Martins, ele não político tem mandato, eleito, não. Ele é advogado, né? Já está aí também há 8 anos. Dado o recado então, viu, turma? E o Max é bom de articulação. Não é à toa que virou presidente da Assembleia, né? Ele é bom de quando era prefeito lá de Jaciara, ele é craque nisso aí. Então, espera que não vai ficar... o PSB vai ter que ter o seu espaço sim aí, não sei que jeito, mas eles vão ter que... Vai ter que incluí-lo, não é, na mesa de conversa aí, sim, senhor Lorenberg. Eu vou pedir também uma outra reflexão. O PSB esteve junto do grupo do Eduardo Botelho. 9 partidos, em tese, 265 candidatos a vereador, portanto, 265 cabos eleitorais. Tiveram um conjunto mais de 190 mil votos, mais de 190 mil votos, o conjunto desses 265 vereadores. Mas o candidato a prefeito, Eduardo Botelho, obteve mais de 88 mil votos. Portanto, uma diferença muito grande do conjunto de vereadores para o candidato a prefeito. Na opinião da senhora, o que saiu errado nessa campanha que o candidato a prefeito do grupo não teve uma votação maior? E a segunda pergunta, teve alguém que não pediu, desses candidatos a vereador, que não pediu voto para o candidato a prefeito? Lorenberg, eu vou aqui, no caso, eu como candidata, e o Paulo me conhece um pouquinho, quando eu visto a camisa, eu visto a camisa. Quem acompanhou as minhas redes sociais, eu realmente
Está lá, hoje eu conversei um pouquinho com o Botelho também, coisa rápida. Está lá, Catiúcia vinculada com o Botelho, o meu material de campanha, nossos stories, a nossa rede social, a finalização dos vídeos das nossas reuniões. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente se colocou dentro do grupo político, dentro da coligação e assumimos o prefeito como o Botelho como nosso candidato a prefeito, nós carregamos isso. Não tem como eu falar aqui dos colegas vereadores, né, dos demais. Eu não acompanhei o trabalho dos colegas, eu não acompanhei as reuniões dos colegas. Houve erros, houve. Talvez ter deixado, por exemplo, até ele reconheceu isso. Eu sou uma liderança política. Hoje eu fui candidata a vereadora nessa eleição, mas eu sou uma liderança política. Eu coordenei politicamente a campanha do deputado Max Russo em Cuiabá em 2018. Em 2022, o grupo estava maior, então a gente dividiu a coordenação em Cuiabá. Eu fui uma dessas coordenadoras políticas também. E agora, eu ficaria muito sentida caso o deputado Max lançasse um nome à majoritária e eu não fosse candidata a vereadora, e o espaço para construir ali os grupos fossem dados aos vereadores, enquanto as lideranças políticas que acompanham o candidato, realmente muitos deles não tiveram como trabalhar, como atuar. Eles não tiveram uma estrutura de campanha igual eles tiveram do deputado Botelho enquanto candidato a deputado. Então, ele tinha liderança, que tinha uma estrutura, que trabalhava nos bairros, que organizava suas reuniões, onde ele era o protagonista dessas reuniões, onde ele era o candidato. Um ponto que eu, como candidata a vereadora, as reuniões políticas, eu acredito muito que um dos erros, talvez, ele esteve em poucos bairros, alguns bairros ele não esteve. Por quê? Porque os vereadores faziam suas reuniões em reuniões pequenas, um candidato a majoritária não tem como ficar indo numa reunião pequena. Então, eu acho que faltou o prefeito Botelho fazer a reunião no bairro. E aí sim, os vereadores que têm liderança naqueles bairros levarem seus líderes para conhecerem as propostas do prefeito. Então, assim, eu acho que houve essa necessidade da presença maior do deputado Botelho, ele protagonizando as reuniões dentro dos bairros. E, assim, lideranças que realmente amam o nome Botelho, que carregam o nome dele, ficaram dependendo de estar ligado a algum vereador para fazer esse trabalho. Então, nós sentimos isso muito com algumas lideranças, né, que tinham feito um trabalho para ele, que agora ficaram meio ali, fazendo um trabalho, só que numa dimensão muito menor, porque essa meta tinha sido dada aos vereadores. Então, ele viu isso também, que ele deixou muito na mão dos vereadores, mas aí falar dos vereadores, eu, Catiúcia, não posso. É diferente dele, da coordenação dele, que consegue associar ali onde teve os votos. A gente sabe aí que nós temos muitas pessoas ligadas às igrejas. Eu tive algumas dificuldades de inserir o nome do deputado Botelho em algumas igrejas. A gente sabe que tem muitas igrejas ali que acompanharam outro candidato. E muitos candidatos ligados à igreja que estavam no grupo do Botelho talvez não tenham conseguido fazer essa transferência, mas assim, não tem como eu, Catiúcia, fazer esse julgamento dos meus colegas candidatos. O que eu falo é que a gente fez o trabalho que a gente pôde e acho sim que o Botelho seria um bom prefeito. Estávamos no grupo dele e agora desejar boa sorte, ele continua lá como deputado, né, fazer o trabalho dele como deputado. E nós na Câmara, o que a gente puder fazer também para ele, enquanto deputado, que estamos em Cuiabá, ele pode contar com o nosso trabalho enquanto vereadora. Legal. Olha só, eu quero mandar aqui um abraço para a turma que está no grupo do programa aqui, mandando fotinha, inclusive. Um beijo para Dilvanir, do Tijucal, Marinil, do Poção. Um abraço para o Denilson, do CPA 1. A Ana Cláudia e o noivo dela, o Marcelo, lá no Novo Horizonte. E também a Geralda, do CPA 2. Obrigado, viu, pelo carinho de vocês aqui com o programa Opinião. A propósito, vereadora eleita Catiúcia Mantelli, quem que Vossa Excelência ou o vosso grupo apoiará para prefeito de Cuiabá nesse segundo turno, já que o candidato originário ou aquele que teve o apoio de vocês no primeiro turno, Botelho, não passou para o segundo turno? Nós tivemos uma reunião ontem com com os 4 candidatos eleitos, em seguida com todos os candidatos que participaram, né, da disputa ali pelo PSB, fizemos alguns apontamentos
mas haverá uma conversa entre grupos políticos, né, para que a decisão seja tomada. A previsão é que até sexta-feira a gente defina um nome, mas ainda não foi definido, Paulo. Mas, pessoalmente, você tem alguma predileção? Eu prefiro não opinar não responder, aqui, né? porque a gente não Sempre sabe qual assim. vai ser o encaminhamento do grupo. E aí vai com aquela coisa, aí é onde gera, às vezes, essas discussões acerca do Botelho. Ah, foi, mas gostava de fulano. Ah, mas desde o início ela falou que preferia fulano. Então, essas coisas acabam aí que, às vezes, a gente pode cair numa situação um pouquinho contraditória depois. Então, eu tenho aí Vai segurar um pouco a onda e vou esperar, uma vamos posição fazer. linear do grupo. Né? A nossa decisão será sempre em grupo. A gente tem um grupo aí coeso que chegou onde chegou porque andou em grupo. Então, nós vamos fazer isso. Eu tenho conversado também com o meu grupo político, né? Para que a gente faça aí uma conversa depois em grupo e faça uns apontamentos. Não sei qual será a metodologia escolhida aí. Haverá também conversas, né, provavelmente com os candidatos. E aí a gente toma essa decisão em grupo. Professor? Existem algumas pautas dentro do parlamento que requer exatamente a atenção e o cuidado das mulheres, porque são pautas que envolvem as mulheres. A senhora já pensou no encontro entre as 8 vereadoras para estarem juntas e não separadamente para defender essas pautas, ou ainda não passou pela cabeça da senhora essa reunião, esse encontro? Então, há sim uma conversa, né, da gente fazer uma reunião, até liderada aí por uma outra vereadora eleita, né, que tomou a iniciativa. E dessa reunião a gente vai fazer aí, a nossa expectativa é que nós façamos aí um compromisso de andarmos juntas, sim, nas pautas que forem de interesse das mulheres. Nós somos um terço. Seremos um terço da Câmara a partir do próximo ano, então nós teremos sim que ser ouvidas e as nossas pautas terão que ser tratadas com prioridade, afinal, um terço de vereadores. Então, com certeza, essas pautas que antes não eram tratadas com essa prioridade, até pela minoria ali, a gente sabe que é mais difícil você discutir quando é uma minoria, ela terá que ter aí uma abertura e terá que ser tratada com prioridade, sim, e nós vamos trabalhar para isso. E eu acredito, sim, que haverá uma união dessas 8 mulheres para fazer esse trabalho. E mais do que isso também, Lorenberg, eu conversei, inclusive, com as nossas candidatas não eleitas do PSB. Nós também ontem reunimos com algumas, vamos reunir com todas na próxima semana. E nós já tínhamos um compromisso interno entre nós, eu como secretária do PSB Mulher em Cuiabá, de abraçar. Nós temos pautas muito interessantes, cada uma tinha uma bandeira, né? Cada candidata tinha uma bandeira importante e nós não vamos deixar essas bandeiras abandonadas também das candidatas que não se elegeram. Então, mesmo as pautas daquelas candidatas estarão na minha pauta de prioridades que eu levarei para que as minhas colegas construam isso junto comigo. Que ótimo, muito boa iniciativa, viu? Não deixar desamparado aí o pessoal que eventualmente não teve condições de se eleger aí. Catiúcia, eu tenho pouquíssimo tempo para encerrar o programa. Eu tenho 3 minutos aqui. Eu queria que nesses 3 minutos, pelo menos em 2 deles, você mencionasse aí algumas bandeiras suas. A Catiúcia Mantelli, vereadora Catiúcia, brigará por quais bandeiras a partir de 1º de janeiro no Parlamento Municipal? A minha primeira bandeira, Paulo, é o social. Hoje nós temos um percentual muito grande ainda de famílias que vivem aí em Cuiabá, abaixo da linha da pobreza, que estão aí numa situação de vulnerabilidade social, esquecidas aí aos olhos do poder público, de grande parte da sociedade. São essas as famílias com quem nós trabalhamos e foram essas famílias que nos fizeram entender a necessidade de sair do papel de assistencialista, que é isso que nós somos hoje. Enquanto cidadão, o que eu faço é assistencialismo, mas a partir do ano que vem, com o mandato que nos foi dado, nós vamos sair desse papel para o poder da fiscalização, da legislação e de construir políticas públicas sociais efetivas. O projeto social ele é bom quando ele tira as pessoas e não quando ele aumenta o número de pessoas dentro do projeto. Então é isso que nós queremos fazer. Os cursos de qualificação, a geração de emprego e renda, a construção a unidade aí de cooperativas de mulheres, incubadoras de projetos sociais, porque hoje nós temos entidades que querem desenvolver projetos, mas não estão regularizadas. Não adianta a gente sair distribuindo um monte de CNPJs,
porque essas pessoas depois não conseguem prestar conta, suja o CPF, é burocrático. Então nós queremos criar aí uma incubadora de projetos sociais que consiga atender as demandas para que essas famílias, elas sejam atendidas de maneira a sair da necessidade de dependência dos projetos sociais, que elas consigam andar com as suas próprias rendas, como diz lá, andar com as suas próprias pernas. É ensinar a pescar, né? Mas por enquanto a gente está dando peixe, mas nós vamos ensinar a pescar. Catiúcia Mantelli, vereadora Catiúcia, muito obrigado por ter vindo aqui, obrigado por ter aceito de primeira, liguei para ela, não pensou duas vezes e veio. Com isso, Catiúcia, ela faz horas, ela ainda era assessora de Carlos Brito na Câmara Municipal, onde era lá, no fim, faz horas. Não que a gente seja velho, mas o tempo vai, mas é bom que... Obrigado por ter vindo, esse espaço continua sempre a postos para bem informar. Obrigada, Paulo. Obrigada, professor Lorenberg. E estaremos aqui também para prestar contas do mandato, com certeza. Nós vamos cobrar, viu? Um abraço lá para Sky, que é a cadelinha, o marido, qual é o nome dele? Tiago, o rapaz que está ali, qual é o nome dele? O Felipe, que conheço de muito tempo, e a Renata, que está ali filmando tudo. Obrigado a vocês aí, viu? Assessoria mais bem paga da Câmara Municipal. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Outro vereador eleito estará conosco amanhã, que é o Rafael Ranalli, policial federal, foi eleito pelo PL, e estará conosco aqui, Rafael Ranalli, às 7h30 da noite. Semana que vem tem a Samanta vai estar conosco na semana que vem, a Maria Valone já veio, o Tenente Coronel Dias não atende o telefone, mas logo vai estar com a gente também aqui para a gente dizer, para apresentar e a oportunidade de agradecer também aos votos que tiveram. A opinião fica por aqui, até amanhã, fica bem, fica com Deus também.